Bom dia, meus irmãos. Bom dia para você que nos acompanha aí na sua casa. É um tempo de celebrarmos a Jesus. Nós sentimos a presença dele na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos a morada, nós somos o templo, nós somos o lugar de habitação do Senhor. Então sinta nessa manhã, sinta-se visitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu convido você neste momento a cantar conosco, a adorar o Rei dos Reis, a Cristo, o Senhor dos Senhores, o dono da nossa vida. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Que através dos louvores, desse louvor, ó Deus, que nós entregamos a ti, pessoas sejam restauradas, sejam transformadas e curadas pelo teu poder. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Obrigado, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Jesus. Louvamos o Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh Senhor, nós te louvamos. Tem o teu reino sobre nós. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, declare. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som
céu, tua glória contemplar. Obrigado, Jesus. Queremos contemplar a tua glória, Senhor. Fica à vontade no nosso meio. Amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz seja com todos. Amém? Bom, nessa manhã nós vamos continuar louvando a Deus através da Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos conversando a respeito de um tema muito interessante e que tem sido relevante muito nos nossos tempos. E nós estudamos na nossa EBD com os jovens esse livro, que se chama Ego Transformado. Nós trabalhamos no mês de fevereiro esse livro, onde nós conversamos sobre a condição natural do homem e do ego humano, né, vamos dizer assim. E é interessante porque nós podemos perceber quanto é importante a reflexão em cima de nós mesmos. Vou explicar melhor. O texto base para a gente falar sobre esse tema está em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 21 até o capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Capítulo 4. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga, portanto, não julgue nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifesta as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que vocês aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Se recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fossem. Bom, gostaria de começar fazendo algumas perguntas antes da gente abrir para um momento de reflexão. A pergunta que eu quero fazer essa manhã é o seguinte: como a Bíblia ela tem desafiado você? Como a Bíblia tem desafiado você diariamente? Uma segunda pergunta: como você poderia explicar a alguém como o Evangelho pode ou deve transformar o nosso senso, nosso sentido de identidade? Você saberia explicar isso para alguém? Uma terceira pergunta: de que modo seu senso de identidade foi transformado? Ele foi transformado de forma completa? Ele foi pouco? Por que a gente está falando disso? Nesse texto de 1 Coríntios, nós vemos que a igreja ela passava por um momento de divisão. A igreja ela foi fundada por Paulo e ela estava com alguns missionários já há algum tempo, depois que Paulo precisou sair. Então ali teve Cefas, teve Apolo, e ao invés dos irmãos aproveitarem que eles tiveram, aproveitarem que eles tiveram tantos missionários, tantas pessoas boas falando a respeito do Evangelho, eles começaram a se vangloriar por ter sido ensinado por um ou por outro. E isso é muito complicado, porque Paulo está tendo que resolver isso nessa carta. E ele fala claramente que o que deveria estar acontecendo era a diminuição do orgulho
Porque no coração de cada irmão ali estava imperando uma coisa que não vem de Deus, mas que vem de nós mesmos. Esse orgulho, ele pode atrapalhar em muito a relação, não só na igreja, mas também aí fora. Porque nesse contexto todo, nós vemos uma causa. A causa dessa divisão era exatamente essa vontade de poder, desse orgulho de, por ter sido ensinado por um, eu devo ter poder sobre os outros. Mas isso é claramente dito por Paulo, explicado. Mas em Timothy Keller, nesse livro, ele separa em 3 capítulos, e nós vamos conversar hoje a respeito delas. E é interessante porque essa reflexão ela vai ser muito válida para os nossos próximos dias. E, querendo ou não, a solução que ele tenta mostrar para a gente é a humildade. Para a gente conversar esse tema, nós vamos convocar aqui os professores que participaram desse tempo da reflexão do livro. E eu gostaria de apresentá-los. Nós temos aqui à direita o nosso seminarista, o André, temos nosso irmão João e a nossa irmã Nízia. Você que está de casa, que já participou do nosso CBDs, vocês já conhecem cada um deles. E nós, nessa manhã, estaremos estudando, conversando, sobre esse tema que é tão relevante nos nossos dias. Antes de passar a palavra para eles, eu queria explicar que a autoestima, quando a gente fala disso, quando a gente fala de ego, nós estamos colocando 2 coisas. Com relação ao ego, nós estamos falando de um pensamento que foi destrinchado ali por Freud, onde ele fala do eu, daquela pessoa que é muito ensimesmada, muito voltada para si. E é interessante porque a partir disso, em segundo ponto, a gente fala da autoestima. A autoestima é uma qualidade que pertence ao indivíduo, satisfeito com a sua identidade. Ou seja, uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo. Tem pessoas que têm alta autoestima ou baixa autoestima. E por muito tempo, gente, a gente viu, que até pelo livro aqui falando, que o problema da sociedade, das coisas que aconteciam lá fora, no passado, era por causa da autoestima elevada. E hoje, nos nossos tempos, o que tem acontecido é o contrário. O pessoal tem entendido que é a baixa autoestima que causa grandes problemas, como a pessoa sentir depressão, às vezes, ou então, um caso pior, gente, um caso de espancamento. A gente pode, com essa geração que temos visto hoje, ouvido tantas outras coisas aí fora, jogar sempre para baixo a autoestima. Eu acho que tem jogado para resolver. Vamos jogar para baixo a autoestima porque resolve. Ao invés de fazer como a tradição mais antiga, em que você expunha o erro da pessoa, levava ela ao arrependimento e ela então chegava ao conhecimento da verdade. Bom, gente, comentando assim a introdução, essa introdução fala da liberdade resultante do autoesquecimento, que é exatamente falar sobre a liberdade que temos de não pensar naquilo que os outros falam. E é interessante porque Paulo está descrevendo isso aqui para a gente. E nós hoje vamos conversar sobre 3 temas: a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu e como alcançar a visão transformada do eu. Bom, no primeiro momento, vou chamar aqui a Nízia para a gente conversar. Na verdade, pode cair mesmo. Nós vamos falar da condição natural do ego humano. Como é que seria isso, Nízia? Bom, quando eu li esse livro, que foi a base para o nosso estudo, esse livro despertou para vários pontos que eu não tinha percebido, entendido direito. E aí ele coloca, que a condição natural do ser humano, quer dizer, a condição natural do nosso ego, ele tem quatro situações, são 4 características desse ego. A primeira delas é que o ego, ele é vazio. Por que ele é vazio? Paulo tem falado, quando ele fala assim, que ninguém se ensoberbeça, quer dizer, que ninguém se julgue melhor que o outro em detrimento de uma outra pessoa. Então, na verdade, quando ele fala que é vazio, porque a gente lembrando lá de Eclesiastes, Deus fala assim, que ele colocou no coração da gente a eternidade. Então, se a gente encontra
em outra coisa, em outra pessoa ou em outra situação, né, a nossa identidade, que não seja Deus, né, o que acontece? Essa identidade, ela fica de uma forma tal que, como se o ego ficasse oco, nada preenche. Então, ele é vazio nesse sentido. Então, assim, a gente tem um ego que ele não se complementa por si só, né? Por causa dessa questão de estar dependendo de Deus e não está, de fato, havendo essa dependência. Então, primeiramente, ele é vazio. Então, qualquer coisa que a gente pense em colocar para preencher esse ego, né? Para preencher esse vazio, o autor coloca que vai ficar chacoalhando lá dentro, porque vai ser muito insuficiente, vai ser muito pouco. E por causa desse vazio, o ego também ele é atarefado. Atarefado em que sentido? A pessoa busca fazer para preencher isso. Então, a gente, pensando nesse sentido, a gente se vê muitas vezes fazendo para buscar algo. E quando você se encontra aquilo já não tem tanto sentido mais. Então, ele busca outra coisa para fazer. Por isso que ele se torna muito atarefado, né? A pessoa que está sempre com a agenda entupida, né? Está sempre buscando algo, né? De forma muito frenética, mas nunca ele vai se sentir preenchido. E essa questão de fazer, vai superinflando o ego. E algo que Paulo colocou aí, que a base dessa questão toda é o orgulho e a vanglória. Ou seja, as pessoas se comparam. E tem um autor que eu gosto muito, né, de C.S. Lewis, que ele fala em um dos capítulos do livro Cristianismo Puro e Simples, que ele fala sobre o orgulho, e ele define assim, o que é o orgulho? O orgulho não é você querer ter algo para se orgulhar daquilo. Né? Ele diz que o orgulho é algo que a gente busca ter mais do que o outro. Por que ele defende essa tese? Porque a partir do momento que você tem e o outro passa a ter também, aquilo não importa para você. Então você quer ter mais. Então a base do orgulho e da vanglória é essa comparação. Então, né, ele é atarefado porque ele busca e ele vai ficando tão inflado que ele chega a ficar dolorido. Né? Então as pessoas, né, se ferem por qualquer coisa, por causa da comparação, nunca estão satisfeitos, então ele está dolorido. E a partir do momento que ele vai inflando, ele chega ao ponto que se torna frágil, porque a qualquer ponto ele pode estourar. E esse fato dele estourar, ele vai desinflar. Então, o autor coloca que o ego, não importa se ele está muito inflado ou ele está pouco inflado. Na verdade, se ele está muito inflado, porque um dia ele já esteve desinflado. Então, ele é frágil nesse sentido. Então, eu gostei muito disso. Eu visualizo muito como se fosse uma bisnaga, um balão, né? O balão vazio, a gente busca encher. E esse ponto que ele enche pode ficar muito dolorido e ao ponto de estourar. Então, seriam essas 4 características muito interessantes, que é a nossa condição natural. Condição natural que temos visto, né, através desse texto. E é interessante porque nós conseguimos exemplificar com situações do nosso dia a dia. E é bom quando a gente identifica isso, né? Alguém gostaria de comentar esse primeiro ponto? Cara, eu só acho importante salientar justamente nisso que a Nisa disse, porque a gente percebe que, na verdade, isso é algo que vem por causa da nossa condição de pecador que nós somos mesmo, sabe? A partir do momento em que lá no Éden, né, nós temos a queda do homem e a gente se afasta da presença de Deus, como a Anise mesmo disse, a Bíblia fala que nós temos esse anseio e esse desejo pela eternidade, pela presença de Deus. A partir do momento que eu não consigo identificar isso, a gente passa a tentar preencher isso com outras coisas, né? E a gente vai tentando preencher, se torna esse vazio e começa a inchar. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que esse vazio, ele existe, né? O ego, todo mundo tem o ego, né? Então, mas a gente só precisa saber realmente onde depositar isso, né? Saber se nos preencher realmente com a presença de Deus, porque é ela que vai nos satisfazer.
Top. Estevão, um exemplo assim, dentro disso que, né, o André colocou, é algo assim, a gente coloca um foco, a gente faz de tudo para alcançar aquele foco. Na hora que a gente alcança, aquilo parece que perde totalmente sentido. Aí a gente vai em busca de outra coisa. Então, essa questão do atarefado, né? Sempre em busca de mais, mais e mais. E que nunca vai estar satisfazendo. Só adicionar também, que eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse capítulo, em tudo que você falou, é a respeito da suficiência de Deus. Que Deus é suficiente pra gente. E fazendo um gancho em cima de C.S. Lewis mesmo, que ele era um ateu que se converteu lá com seus 40 anos, justamente por isso, porque ele sentiu que dentro dele tinha algo, ele ansiava algo, a alma dele clamava por alguma coisa. E a única coisa que conseguiu saciar ele foi Deus. Então, a gente tem algo dentro de nós, essa eternidade dentro de nós que Salomão fala, é que justamente é algo que tem fome, que tem sede, que a única coisa que vai saciar isso é Deus. Interessante que Jonas Madureira, ele fala que todo ser humano tem um recipiente, um saco do tamanho do vazio, né? Que Deus pode preencher no coração da pessoa. Então, é interessante a gente pegar por esse ponto, porque o pecado, ele nos afastou exatamente de tudo, né? De Deus, desde ali do Éden. E a gente vê isso exemplificado em tantas outras situações, como a gente viu do C.S. Lewis, que foi um exemplo de conversão, de vida, de transformação, né? Bom, e qual a visão transformada do eu, André? Bom, vamos lá. Eu gosto muito desse capítulo 2, porque ele já vem em contraponto com o que ele disse no primeiro capítulo. Ele vai justamente agora querer começar, né, na verdade, a nos mostrar, então, qual que seria, então, essa visão, né? Já que essa visão que ele passa no capítulo 1 seria uma visão errada, vamos dizer assim, qual que seria a visão correta? Eu gosto muito porque ele usa um versículo, está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, se vocês puderem acompanhar aí em casa, ele vai dizer o seguinte: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso me justifica a mim mesmo. O Senhor é quem me justifica. Então é muito interessante a gente ver aqui, porque diferente do que a gente viu então no primeiro capítulo, a gente vai perceber que a visão transformada do eu, ela é justamente uma visão onde não há esse julgamento. E simplesmente esse julgamento, ele não vem nem mesmo da própria pessoa, mas também não vai se importar com o julgamento das demais pessoas. Porque muitas vezes acontece que nós temos uma vida da seguinte forma: ou eu estou sempre me julgando, ou eu passo a viver uma vida onde eu só me importo com o julgamento das outras pessoas, né? E Paulo, ele vem mostrar que ele não está se importando com nenhuma dessas duas coisas. E é muito importante a gente pensar isso, meus irmãos, porque quem realmente eu tenho sido? Porque muitas vezes, quando a gente faz essa análise, né, tendo como foco aqui essa questão do ego, a gente pode perceber que a gente está vivendo uma vida muitas vezes enganosa mesmo, sabe? Onde eu passo a me preocupar simplesmente com o que as pessoas querem que eu faça, querem com que eu seja. Então eu passo a viver uma vida de farsa, simplesmente sendo aquilo que as pessoas desejam que eu queira ser. Mas também isso pode gerar uma revolta dentro de mim, e eu vou me tornar uma pessoa que eu também não sou o que eu quero ser. Eu sou apenas uma revolta de tudo aquilo que eles querem que eu seja. Ou eu vou me tornar então uma pessoa decepcionada e frustrada por ser o que as outras pessoas querem que eu seja, ou vou me tornar um revoltado, onde tudo que eu vou fazer vai ser contra aquilo que as pessoas querem que eu seja. Então a questão é, onde eu devo estar, então? Qual é o... Se não é nem um ponto e nem um outro, qual seria a medida certa, então, para poder estar tendo aqui? A questão é justamente isso, você não se importar com esse julgamento. André, então você está querendo dizer que eu tenho que ter uma consciência limpa e viver a vida do jeito que eu quero? Não. Porque Paulo também ele vai dizer nesse versículo que o fato dele ter a consciência limpa também não faz com que ele esteja sendo justificado ou que ele esteja certo por causa disso. Um exemplo que o autor vai usar no livro é o próprio exemplo de Hitler,
Hitler talvez ele tivesse a consciência dele limpa naqueles atos que ele estava fazendo, mas que isso não justifica, né? Muito pelo contrário. Como chegar então nesse nível que Paulo ele chega, né? Eu vou ter uma autoestima elevada, como a Anísia disse no capítulo 1? Eu vou ter uma autoestima baixa? Como que isso vai funcionar? A questão que às vezes é difícil a gente entender é porque Paulo ele navega assim por águas que a gente meio que não conhece. Porque a proposta de Paulo não é nem eu ter uma autoestima elevada nem uma autoestima baixa, mas ele vai chamar, Timothy Keller vai chamar disso de o autoesquecimento. Como assim, André? Você está querendo dizer que eu tenho que esquecer de mim? Justamente. Mas se eu não vou me importar nem com que eu estou me julgando, nem com que as pessoas estão me julgando, o que eu vou ter que fazer então? Se importe com o próximo. E é esse o convite, na verdade, que o Evangelho ele nos traz, né? E nos convida a fazer. Se importar com o próximo. Porque se eu me importo com o próximo, eu não vou me importar com o julgamento das pessoas a respeito de mim, mas se essa pessoa também for um filho de Deus, com um ego transformado, ele não vai ter tempo para querer me julgar também. Vamos estar apenas nos importando aqui uns com os outros e em ajudar uns aos outros. Essa é a questão. E é muito importante porque lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo ele vai falar algo muito interessante, porque lá ele vai dizer que ele se considera de todos o maior dos pecadores. Isso é complicado às vezes a gente imaginar, porque como que a mesma pessoa que está aqui agora, na carta aos Coríntios, dizendo que ele tem a consciência limpa, dizendo que ele não se importa com o julgamento das outras pessoas, agora ele vem aqui escrever uma carta para Timóteo e dizer que ele é o maior dos pecadores? Isso não faz sentido. Como que eu digo que a minha consciência está limpa, mas no mesmo momento eu me considero o maior dos pecadores? Essa é a questão do autoesquecimento. Paulo, ele tem consciência dos seus pecados, tem consciência da justificação, do perdão, da santificação que Cristo nos permite ter. Só que ele não, no seu pecado, ele não conecta esse seu pecado à sua identidade. No sentido de que, nossa, eu sou o maior dos pecadores, nossa, eu não presto, ou seja, eu vou ter um ego desinflado, eu vou me tornar um vitimista, né? Ele não vai fazer essa conexão. Mas também quando ele olha para os seus atos, né, de bons atos, de boas obras que Paulo tinha, ele também não vai se conectar com sua identidade no sentido de que, nossa, eu me acho melhor, eu sou mais poderoso. Não. Ele não conecta nem as suas boas obras e nem as suas mazelas à sua identidade. Mas ele vai dizer assim também, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Então o segredo de Paulo é esse autoesquecimento. E somente a humildade do Evangelho mata essa vontade que a nossa condição natural, como a Anísia falou, tem de pensar em si mesmo. Porque pode fazer um teste com você mesmo. Normalmente nós somos assim hoje. A gente só pensa em si mesmo. Estamos só preocupados conosco. A gente não consegue nem mesmo muitas vezes receber uma crítica, por exemplo. O nosso ego já explode na hora. Mas quando eu entendo esse autoesquecimento, aí então eu vou conseguir viver essa vida de um ego transformado, vivendo o Evangelho de Cristo na minha vida. Top. Alguém gostaria de comentar? Lízia? Bom, é uma coisa muito difícil, né? De viver na prática, mas a gente só entende que é possível, né? Quando a gente tem essa visão que Paulo trouxe, que é uma visão transformada. Porque assim, humanamente falando, a gente vai para esse outro lado que eu falei primeiro. Quando a gente passa ao ponto de ter o autoesquecimento, quer dizer, não importar, não é nem o que as pessoas falam, não pelo fato de não estou nem aí, não é nesse sentido que o André falou, mas assim, de não se importar. E também não fazer só para ser elogiado, né? Ter vanglória, ou seja, eu faço porque eu faço, porque é importante, porque Deus quer assim, é diferente. Né? Eu penso que essa situação é algo complicado, mas é algo possível, porque Paulo, né, teve isso também. Só para adicionar, fica até difícil de adicionar o que o André falou tudo, mas não tem uma vida melhor do que a vida que você leva, com certeza, do que você está fazendo. Até para você receber crítica,
fica melhor, porque você vai saber se aquela crítica sei lá, seja só uma inveja, ou se aquela crítica realmente tem alguma validade, se você pode usar aquilo para te acrescentar. E muito do que você falou, que a gente fala muito, só Deus pode me julgar. E a gente acaba levando isso para um lado de fazer as coisas do jeito que eu quero. Mas a gente tem que lembrar que é Deus que vai estar julgando a gente. Então a gente tem que ter noção de quem que está julgando a gente. Aí que eu acho que a gente vai dobrar o nosso cuidado, o nosso pensamento antes de fazer qualquer coisa. Interessante que a pergunta, né, nesse capítulo que fica é o que te prende mais, o julgamento que os outros fazem sobre você ou que você faz sobre você mesmo. E eu acho que a resposta para uma identidade em cima disso é, na verdade, o que Deus diz sobre nós. E se a gente seguir aquilo que Cristo fala sobre nós, a gente tem a condição de vencer esse ego e ter uma visão mais transformada. Você gostaria de comentar mais? Só para poder finalizar, né? Por que é importante, na verdade, a gente falar sobre isso, né? Porque senão a gente acaba vivendo uma vida muito pesada, muito difícil de ser vivida mesmo, porque a gente passa a viver uma vida dentro de um tribunal, né? Tudo que a gente faz tem aquele peso, tem aquela carga complicada, o que tá todo mundo pensando, o que eu tô fazendo, e a gente passa a fazer as coisas simplesmente para agradar mesmo as pessoas. Quando a gente sai desse tribunal humano, como Paulo ele sai aqui, a gente passa a viver uma vida em paz. Porque essa paz, ela vai vir não pelo que as pessoas ou eu mesmo estou me julgando, mas pelo que Cristo, né, e Deus diz a respeito de mim. Então a vida, ela passa a ser uma vida mais leve, ela passa a ver uma vida realmente assim, mais suave e mais tranquila de ser vivida. Interessante que acontece uma antecipação do julgamento, né? Se a gente ficar vivendo isso todo dia, né, tentando fazer as coisas para agradar aos outros, a gente tem essa antecipação, pensando no julgamento dos outros e do julgamento de si a respeito do que você tem vivido, né? Bom, e para finalizar, Timothy Keller, ele definiu essa forma para a gente alcançar uma visão transformada do eu. João, você gostaria de comentar aí sobre esse capítulo? Então, eu acho que para resumir tudo que Tim Keller quer falar nesse último capítulo, é em Efésios 2, e o capítulo inteiro que fala sobre a questão da graça. A única forma de a gente alcançar essa visão transformada do eu é pela graça. Não tem outro caminho. E ao invés de ler o Efésios 2 aqui, sempre que eu falo sobre graça, eu lembro de uma ilustração, não me lembro qual pastor que fez, mas a respeito da vida de você tentar fechar seus olhos, e se você puder fazer isso agora, de imaginar, seja onde você está, seja na sala da sua casa, no quarto, de você imaginar um porco muito grande entrando na sua casa, se é prédio, subindo as escadas e chegando aonde que você está. E se você tente imaginar essa cena mesmo, e perto de você tem uma lavagem, a comida de porco, e você vai imaginar esse porco aí se alimentando nesse lugar. Só que você vai fazer um exercício maior agora na sua imaginação, de que você vê que esse porco está começando a se transformar em uma pessoa. Esse porco vai tomando uma forma humana. E no final, esse porco é você. A gente, pelo menos eu cresci escutando a questão do evangelho muito a respeito de renúncia, muito a respeito de abandonar as coisas do mundo, muito a respeito de deixar de fazer coisas. Mas hoje eu entendo que em Deus, tudo que eu deixei para fazer, para estar vivendo uma vida com Deus, era lavagem, era coisa que não prestava. Então, você não chega e se orgulha, ontem eu não almocei lavagem. Não é questão de orgulho, é uma questão assim, simples e direta. E você alcançando essa visão transformada do eu, pela graça, entendendo que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, sacrificou o seu filho para transformar a sua vida, para que você seja salvo, você começa a ter noção de quem é você, de que sem Deus você não é nada, você começa a depender de Deus e você vai começar a viver realmente uma vida transformada. Então, Salmos 23:1, que fala que o Senhor é meu pastor,
alguns falam que a melhor tradução seria o Senhor é meu pastor, de que terei falta? É que Deus é suficiente. E o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. É disso que eu tenho. E tudo que eu deixei para trás por causa de Cristo é lavagem. Amém. Alguém gostaria de comentar? Eu vou falar, né, essa questão da identidade, quando a gente tem essa identidade saudável, né, de entender que depende de Cristo, ou seja, a nossa identidade em Cristo, eu sei de que ponto que eu estou falando. Então não importa se as pessoas querem me diminuir, ou se outros querem me elevar, ou eu mesma, né? É no sentido de que a graça faz isso com a gente, de entender que, né, a minha identidade, eu tranquilamente sabendo quem eu sou em Cristo, isso me dá muita tranquilidade, né, dentro do que o André e o João falaram. E isso me dá assim uma certeza que eu não preciso viver nesse tribunal o tempo todo. E eu acho que isso também é muito relacionado à questão de você realmente saber se você ama ou não as coisas de Deus. Porque às vezes a gente passa a viver um evangelho muito superficial, sabe? E isso às vezes até de forma inconsciente. Em que sentido? Na correria do dia a dia, né? Nos nossos muitos compromissos, essas coisas elas vão surgindo e elas acabam tomando o mesmo lugar de Deus. Isso acaba até mesmo se tornando uma idolatria na nossa vida. E corre-se o perigo de coisas que nem são pecados se tornarem pecados nas nossas vidas, né? Nós já estudamos uma vez falando sobre isso também. Por quê? A gente passa a dar mais valor às coisas do nosso dia a dia, do cotidiano, e a gente simplesmente esquece de Deus. Então eu acho que essa é a questão. Porque se as coisas que a gente disse aqui, como o João bem exemplificou, são lavagem, mas se eu gosto de lavagem, eu vou preferir comer lavagem. Aí a questão é, o que eu gosto mais hoje? Eu gosto mais de lavagem ou não? Porque se você hoje estiver gostando de lavagem, você vai imaginar esse porco, você vai estar desejando realmente ser ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, e eu gostaria até mesmo de trazer para esse momento que estamos vivendo hoje, né? Onde tudo parou, né? Quarentena. O que você tem feito? Do que você tem sentido falta? Está sentindo falta só da sua correria, do seu dia a dia? Você tem sentido falta de Deus? Ou mais, muitas vezes você justificava a sua ausência com Deus com os seus muitos compromissos. E agora que a gente não está tendo compromisso? Meu foco voltou para Deus? Ou será que continuou não sendo o foco da minha vida? Porque se não voltou, talvez o problema não era a correria do seu dia a dia, talvez o problema não era o seu trabalho. Talvez o problema era você mesmo. Talvez o problema era o ego que estava precisando ser transformado, né? Então acho que esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Ele é muito importante para isso, para nos fazer refletir o que realmente é importante nas nossas vidas, né? Mais alguém gostaria de comentar? Bom, nós podemos já fazer nesse momento as nossas considerações finais. Vocês têm um minutinho mais ou menos para fazer a consideração para esse momento, para a gente então encerrar esse momento de reflexão bíblica nessa manhã. Quem gostaria de começar? Não, então, acho que só é importante, pessoal, isso ficar bem gravado na nossa mente, sabe? Faça essa sua autorreflexão. Procure saber como está o seu ego hoje. Porque não é errado você ter ego. Ego todo mundo tem. Mas como está o seu ego? Ele é um ego transformado pelo Evangelho? Ou ele está sendo um ego inflado, um ego desinflado, né? Procure analisar isso. Busque a Deus, ore. Procure viver realmente o Evangelho da Graça na sua vida. Que isso não seja só mesmo um compromisso, né, de final de semana. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida e você vai viver uma vida muito melhor na presença dele. Eu gosto, quando eu leio na Bíblia, às vezes, né, quando o povo de Deus, em muitas ocasiões, ele apresentava alguns memoriais. O que é um memorial? Colocar, por exemplo, uma pedra para lembrar de um determinado feito de Deus, né, ou então trazer uma determinada peça, né, que aquilo represente um memorial.
E eu penso que essa situação que o André colocou, da gente estar parado agora, pode ser um memorial na nossa vida, né? Um divisor de água. Em que sentido? Que a gente agora, né, talvez, como que a gente vai voltar, né, para a vida da gente novamente? Que isso fale muito alto com a gente, no sentido de que, será que as reflexões que eu estou tendo agora, né, as decisões que eu estou tendo agora, elas vão perdurar depois que eu voltar para a minha vida dita normal, né? Então, assim, eu acho que esse livro me fez ver muita coisa que eu não estava vendo, né? Porque a palavra de Deus, ela traz isso para a gente, né? De ter um ego transformado. E minha oração, meu pedido hoje é para que cada um aqui que esteja assistindo, que encontre realmente, alcance essa visão transformado eu e encontre em Deus prazer, que você vai conseguir levar essa vida de devoção, esse devocional, essa vida diária mesmo, de estar com Deus e sentir prazer na lei dele. Amém. Bom, então, para a gente encerrar esse momento de EBD e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, mesmo em meio a tantas dificuldades, gostaria de destacar que Paulo, ele já sabia quem ele era em Cristo, ele já entendia a identidade que ele tinha em Jesus, que Cristo disse sobre ele, e é interessante porque ele fala em Romanos 12, e eu queria que os irmãos abrissem, gravassem esse texto, eu sei que ele é muito dito, mas ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, que nessa manhã Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui falando, e que nesse tempo que você está em casa ou que você está às vezes em qualquer outra situação, que Deus abençoe a sua vida e que essa reflexão não passe despercebida do seu dia a dia, que ela possa ser feita todos os dias e em todo momento. Bom, que Deus abençoe, tenha uma excelente semana na presença de Deus e nós nos vemos na próxima quarta-feira. Amém? Um abraço.